conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo presente no capítulo 8 de João, no versículo 32, ele é muito utilizado por diversos políticos, publicitários, escritores, artistas. É citado várias vezes, sempre quando alguém quer falar alguma coisa assim com aquele peso, com aquela importância e usar um versículo bíblico para dar uma legitimidade. Esse acho que é um dos versículos campeões, né? Mas a gente não está aqui hoje para falar sobre o uso de versículos em propagandas, em slogans, em filmes, em livros, mas a gente está para falar sobre a reinterpretação intencional da Bíblia, ou seja, a alteração da palavra de Deus, a alteração da Bíblia para fins diversos, né? Isso é muito frequente em estudos, em livros, em textos, e é o que geralmente está atrás da configuração do estabelecimento de novas religiões ou seitas. Vamos lá? O processo de reinterpretação da Bíblia nem sempre é um processo escuso, nem sempre é um processo feito com segundas intenções, com intenções ruins, com intenções malignas, né? Muitas vezes ele é feito como uma forma de tentar facilitar a compreensão do crente, tentar se chegar numa exatidão do entendimento da palavra de Deus. Porém, nem sempre isso é correto. Por quê? Porque isso vai de encontro à natureza divina e à natureza multifacetada da Bíblia. A Bíblia ela é um livro extremamente complexo, extremamente rico. Porém, ela tem uma gama tão grande, uma infinidade tão grande de significados, de leituras, de interpretações, de mensagens, que ela é acessível a qualquer pessoa, de qualquer local, de qualquer idade, de qualquer natureza, enfim. Né? Isso faz parte da natureza sobrenatural, da natureza divina da Bíblia. Bom, a Bíblia ela é a história, ela é a transcrição da palavra de Deus. Tá? Ela traz toda a história do homem, desde a sua origem, no Gênesis, com a origem do mundo, a criação do mundo, a origem de Adão e Eva, passa pela história do povo de Deus, depois ela fala sobre os heróis, os profetas, fala sobre pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, ela tem o livro de Provérbios, ela tem poemas, ela tem diversas passagens, ela tem salmos, que são orações, até a gente chegar na parte do Evangelho, que é o ápice dela, que é a vinda de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é Deus encarnado, no qual ele coroa toda a obra bíblica, toda a palavra de Deus, ele traz a palavra definitiva, os ensinamentos definitivos. E logo após nós temos algumas cartas escritas por alguns apóstolos, principalmente Paulo, e finalmente a Bíblia ela se encerra no Apocalipse, que narra a segunda vinda de Jesus Cristo, narra o final dos tempos, né? Narra o momento do juízo final, que é um livro bastante misterioso, um livro repleto de enigmas, escrito por João no final da vida. Esse conjunto de livros, que são bastante heterogêneos, ou seja, há uma diferença de época, uma diferença de autores, uma diferença de local, eles ainda assim eles mantêm uma linha mestra, o que é uma coisa muito interessante de você perceber quando você lê. E eles são fonte inesgotável de significados implícitos e explícitos. Ou seja, a leitura da Bíblia ela é muito rica, ela nunca se encerra. Você lê diversas vezes o mesmo livro, você lê e relê e lê de novo, e parece que nunca se esgota. Cada vez que você lê, eu posso falar da minha experiência pessoal e acho que isso acontece com todo cristão, com toda pessoa que pega a Bíblia para ler. Cada vez que você lê, você encontra uma coisa nova, um significado novo, algo para aquele momento que você está passando, para um problema, para uma solução, para uma mensagem, para alguma coisa que você esteja precisando. Né? Ou seja, o significado da Bíblia ele é muito rico, muito prolífico. Tá? E sim, isso é uma questão de fé.
A gente encontra uma passagem na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, na qual Paulo diz: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então essa passagem ela fala a respeito da Bíblia, ela fala a respeito do poder da Bíblia, de como a Bíblia ela é completa, de como a Bíblia é uma fonte inesgotável. Entretanto, é importante a gente levar em consideração alguns pontos e a gente questionar quais versões e traduções a gente está lendo da Bíblia. Não é qualquer Bíblia que você pega na mão que você pode ler e você pode dar um peso total, uma confiança 100%. É importante você analisar qual que é essa tradução, qual que é essa versão, por quem foi feita, como foi feita. Por quê? Porque existem muitas traduções, houveram muitas traduções durante todos esses séculos, durante todos esses anos, feitas em diversos locais, feitas para todas as línguas, feitas em diversos tempos e com muitas intenções diferentes. O que a gente precisa tomar cuidado com a questão das traduções e das versões é se não altera o sentido, porque às vezes a escolha de determinada palavra para traduzir um termo do grego, por exemplo, ou do aramaico, aquela palavra ela não é a palavra que define com exatidão a ideia que o autor colocou no texto. Então ela pode mudar o sentido, pode mudar o peso, pode mudar o significado. Mais grave do que isso são algumas traduções e versões da Bíblia que são traduzidas ou reescritas para você legitimar determinados grupos, determinadas atitudes, determinadas princípios que não estão de acordo com os princípios de Cristo, não estão de acordo com os mandamentos de Deus. A gente encontra, não estou falando de Bíblias que não são de Cristo, de Bíblias satânicas, por exemplo, não é disso que eu estou falando. Estou falando de Bíblias que se dizem cristãs, que se dizem a palavra de Deus, mas que você altera determinadas coisas para uma coisa que é pecado, de repente não ser mais pecado, não parecer mais pecado. Tá? Você acrescenta, você transforma, você retira, enfim, precisa ter muito cuidado com essas versões. Então a gente sempre precisa estar vendo qual versão da Bíblia que eu estou lendo, da onde que ela veio, qual que é a legitimidade dela. E um outro ponto que a gente tem também são os livros, teses, estudos que interpretam e procuram entender, procuram compreender, eles fazem um estudo do que é a Bíblia, de todo o texto bíblico, de toda a história da palavra de Deus, né? A gente encontra muitos livros de diversos autores ao longo dos séculos, né? Até hoje nós temos faculdades que falam sobre isso, tem cursos que visam entender o que é o texto bíblico, o que é a palavra de Deus, entender todo esse universo, né? Isso é extremamente louvável e extremamente saudável, porque isso vai ao encontro aos planos de Deus. Ou seja, Deus ele quer que nós pegamos a sua palavra, que nós peguemos a Bíblia e nós discutamos, que nós debatemos, que nós pensemos sobre ela, que nós troquemos informações entre nós homens, mulheres, que nós conversemos sobre isso nas igrejas, que nós conversemos sobre isso na nossa comunidade, nas nossas famílias, entre amigos. Ou seja, a palavra de Deus ela tem que estar presente no nosso dia a dia e ela tem que ser interpretada, principalmente porque a palavra de Deus, como eu falei, ela é muito rica. E ela abraça todas as esferas da nossa vida. Tudo, tudo, tudo. Você vai no cinema, você vai se divertir, você vai namorar, você vai tocar numa banda, você vai assistir um filme de super-herói, você vai fazer qualquer coisa. A palavra de Deus, você continua sendo cristão, você continua tendo a influência da palavra de Deus, tendo a presença de Deus ali. Tá? A palavra de Deus ela não existe para ser conversada, para ser pensada, para ser dita apenas dentro da igreja. Ela é uma coisa dinâmica para a nossa vida, ela está presente em tudo, em tudo, em tudo, em todos os lugares. Então é muito importante que nós entendamos a palavra de Deus.
O problema acontece quando algumas dessas interpretações, desses estudos, desses livros, desses artigos, né, as hipóteses que se criam, as conclusões que se tiram, elas ganham peso de verdade inquestionável. Então, um determinado autor, ele faz uma interpretação, por exemplo, ele pega o livro de Levíticos, né, que é um livro bem complexo, bem difícil de ler, né, tem várias leis da época de Moisés, né? Ele pega o livro de Levíticos e começa a ler. E aí ele fala, não, ó, isso daqui tem uma lei que a gente tem que agir assim, 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 assado. Aí ele amarra, ele engessa toda a interpretação bíblica, tá? Geralmente, quando isso acontece, é estabelecido um dogma, ou seja, uma verdade que é inquestionável, que ninguém pode questionar. Então, aquela pessoa, ela pega essa interpretação dela da Bíblia, ela fecha num casulo e diz para os seus seguidores, porque sim, sempre tem seguidores, né? Ela diz para seus seguidores, olha, a gente tem que entender essa palavra dessa forma e ninguém vai questionar, ok? Eu vi a forma correta de entender, estou dizendo que é essa e vocês vão me seguir. Isso é a semente de várias religiões e de várias seitas. Então a gente vê isso com muita frequência. A gente tem algumas questões que geram muito debate, que geram muita polêmica. Muitas pessoas também acreditam que as revelações de Deus elas não se findaram no Apocalipse. Elas acham que ainda há novas revelações, há novas coisas, novas informações e até novos livros que Deus está ditando e está trazendo para a gente. Então a gente encontra muitas religiões que têm livros que são acrescentados à Bíblia. Então, como que é dito assim, olha, você lê a Bíblia mais este livro. Tá? Porque este livro aqui ele vai complementar a Bíblia no entendimento, porque são novas revelações feitas pós a vinda de Cristo. Essas informações elas podem vir através de profecias, podem vir através de anjos, eles atribuem a anjos, a seres espirituais, espíritos, a entidades, a oráculos, a diversas coisas, certo? Os crentes, nós cristãos, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que a Bíblia se encerra no Apocalipse, tá? Que é inspirada pela palavra de Deus. E agora a gente está aguardando a nova vinda de Jesus Cristo, certo? Então isso também é outro ponto bastante polêmico. É importante você ter cuidado na sua análise, ter cuidado ao acreditar. Quando vier uma mensagem, aquilo vem realmente de Deus, aquilo é realmente inspirado por Deus, aquilo está de acordo com o que Jesus Cristo falou, a palavra de Deus ela não vai voltar atrás. O que era pecado não vai deixar de ser pecado. O que Jesus Cristo disse, ele não vai voltar atrás e falar, olha, sabe, eu disse para você não fazer isso, mas pensando bem, pode fazer. Ele não vai fazer isso. Isso não vai acontecer. O que é pecado é pecado. O que não vem de Cristo, não vem de Cristo. O que Cristo falou para fazer, Cristo falou para fazer. Então é muito importante a gente ter essa consciência. Mas a gente encontra muitos livros onde os autores eles trazem a visão dele. Então você pega, por exemplo, uma pessoa, como eu falei, muitas vezes essa pessoa ela é bem intencionada. Ela é uma pessoa correta, ela é uma pessoa justa, uma pessoa de bem, uma pessoa que quer fazer o bem. E ela tem todo um código de moral, ela tem todo um código de conduta. E ela está lá lendo a Bíblia e pensando, aí vem uma ideia na cabeça dela e ela começa a escrever e ela se seduz pela ideia, ela se seduz pelo conhecimento, ela se seduz por aquela coisa e ela fala, nossa, descobri uma verdade suprema, me foi revelado. E essa revelação ela não vem de Deus, ela não vem dos anjos, ela vem do ego da pessoa. A palavra de Deus, ela diz que ela não elege ninguém. Cristo coloca muito ponto, ele pontua isso de uma forma bem eloquente, que nenhum homem está acima dos outros homens, que nós somos iguais e que cada homem, cada mulher é uma parte do corpo de Cristo. Paulo coloca nas suas cartas de Romanos, na primeira carta aos Coríntios e em Efésios, né? Que os talentos e os dons eles são concedidos a cada homem e mulher
segundo a necessidade. Então todo mundo tem um talento, todo mundo tem uma participação, uma importância no reino de Deus. Ninguém está acima dos outros. Inclusive no versículo 3 de Romanos 12, né? A carta aos Romanos capítulo 12, ele coloca o seguinte versículo: dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, não pense que você é melhor do que os outros, não pense que você está acima aos outros. E a gente encontra em muitas religiões onde se coloca uma pessoa com autoridade e essa autoridade ela se acha eleita por Deus. Essa autoridade ela se coloca num patamar onde ela diz o que é pecado, o que não é pecado, o que é verdade, o que não é verdade, o que Deus disse, o que Deus não disse. Então ela coloca várias coisas que já foram colocadas por Cristo, já foram colocadas na Bíblia, não precisam ser novamente, não precisam ser reinterpretadas, não precisam ser corrigidas. Jesus tem algumas mensagens muito interessantes para nós, presentes em diversas passagens do Evangelho. Então vamos começar aqui por João, capítulo 13, versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Ou seja, você também vai ter uma atitude de humildade perante seu próximo. Tá? Ele falou isso para os apóstolos. Tá? Para eles lavarem os pés uns dos outros, mas ele se referia a todas as pessoas. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E aqui a gente tem uma outra passagem em Mateus capítulo 20, na qual Jesus ele reforça o papel da humildade e de como o líder ele está lá para servir, para guiar, para ajudar os outros. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E por fim, falando sobre o orgulho e a vaidade, né? Quando determinados homens, mulheres se colocam acima dos outros, como isso é errado, e Jesus nos fala em Mateus capítulo 23, mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, aquele que disser que eu sou melhor, que eu estou acima, que eu posso mais, me obedece, eu estou falando, eu estou certo, esse será humilhado. Tá? E aquele que se entregar, que obedecer, que ajudar, que servir, esse será exaltado. Ok? São palavras de Jesus Cristo. Então, cada homem, cada mulher, cada pessoa, ela tem um dom, ela tem um papel, tá? E se você acha que eu não sou nada na Igreja de Cristo, eu não sou nada no reino de Deus, repense, meu amigo, repense. Você é alguma coisa. Talvez você não tenha descoberto seu chamado, talvez você esteja ignorando o seu chamado, talvez você ainda não tenha pesquisado, mas se você se aprofundar, você orar, você ler a Bíblia, você vai encontrar a sua função. Tá? Você vai encontrar o seu chamado, você vai encontrar a sua participação, quem é você no corpo de Cristo, porque você também é alguém, você também é algo importante, você também é um filho de Deus e é especial. Bom, muito bem, meu amigo. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, meu amigo, minha amiga. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Deixa aqui o seu like, o seu joinha. Se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber nossas notificações. Fique na paz de Deus, que Jesus Cristo te abençoe, que Deus esteja sempre presente e o Espírito Santo te ilumine todos os caminhos. Muito obrigado e até o próximo.